Emerson Pansieri, o Cruzeirão tá pronto, tá de olho na seleção. Hoje o Fabrício Bruno com um esquema especial para ele voltar a Belo Horizonte. Quinta-feira é o clássico. Pansi, boa tarde. Boa tarde para você, Thiago. Um abraço, seu nome, seu bairro. Alexandre Simões, Vinícius, também todo mundo que acompanha aqui o Rádio Esporte da Itatiaia. O Cruzeirão mais lindo do mundo treinando hoje cedo, né? Então, atividade finalizada na Toca da Raposa. Cruzeiro nesses preparativos finais. Amanhã o treino é à tarde, seguido de concentração, pensando no jogão de quinta-feira, o clássico contra o Atlético, duelo que vale vaga na semifinal da Copa do Brasil. Então vamos lá, para trazer as últimas dessa atividade. A informação é que não tem novidades, né? O time veio fazendo aquele tratamento do Caio Jorge de manhã, de tarde, de noite, ou seja, em casa também ele vem fazendo esse tratamento. Não tem presença segurada no jogo de quinta-feira, não foi a campo, então estava fazendo um tratamento. Então não dá para cravar que Caio Jorge está fora do jogo, que Caio Jorge vai para o jogo. Ainda está se tratando. Agora, Wanderson e Matheus Pereira, na última atualização de atividades passada pelo Cruzeiro, eles foram a campo. Então, é muito mais normal eles atuarem quinta-feira. É muito mais chance deles participarem do jogo contra o Atlético. A dúvida mesmo está em cima do KJ. Teve essa lesão muscular no jogo da seleção brasileira. E agora o Cruzeiro tentando fazer, mágica para que ele possa atuar na quinta-feira. Todo mundo sabe da importância do Caio Jorge, artilheiro do Campeonato Brasileiro. Jogador que decide realmente, não foi para a seleção brasileira à toa. Agora, o Gabigol está de sobreaviso. O que isso significa? Que o Gabigol pode começar a partida de quinta-feira. Não seria nenhuma situação fora do comum, fora do normal, o Gabigol começar. Até porque, o que já disse o Leonardo Jardim em coletivas, que o Gabigol é o substituto do Caio Jorge. Então, sem o Caio Jorge, quem vai entrar é o Gabigol. Muita gente falou assim, não, mas ele pode pôr o Sinisterra, ele pode colocar o Bolassi, Não tem isso. Hoje, o substituto natural do Caio Jorge no Cruzeiro, caso o Caio Jorge não reúna condições de jogo, é o Gabigol, Thiagão. Ô, Vini Andrade, eu acho que o torcedor tem que alimentar a esperança, o Cruzeiro tem que fazer de tudo para tentar colocar o Caio Jorge, mas para mim seria uma tremenda surpresa, como disse o Pansieri, um milagre, né? Ele aparecer em campo na quinta, porque não jogou na terça, joga na quinta-feira. Mas, de todo modo, ter o Gabigol como substituto, eu já ouço de algumas pessoas o seguinte, poxa, talvez para um jogo como esse é até melhor ter o Gabigol, que é um cara experiente, um cara que sabe uma catimba, né? Tem que ter ali o jogo naquele 0x0, a pressão do Atlético. Fechou o teto. Ali o Gabigol dando uma segurada em alguém. Que é do jogo, né? Que faz parte. Pode ser também essa alternativa e talvez melhor até do que ter o Caio Jorge, ou seria exagero tirar o artilheiro do brasileiro do jogo? Não, melhor eu não acho, Thiago, porque o Caio Jorge está numa fase espetacular. Então ele é titular absoluto e hoje é o melhor atacante do futebol brasileiro. Mas tem alguns fatores que minimizam esse impacto da ausência do Caio Jorge. E um deles é ter o Gabigol como reserva, poxa. Talvez seja o reserva do Cruzeiro hoje com maior qualidade técnica. Eu falei talvez porque tem o Matheus Henrique também, que hoje é um reserva, né? Briga também por titularidade, mas fica a maior parte no banco de reservas. Mas assim, tem esse fato do Gabigol, porque é um cara super decisivo e ele tem estrela, né, para brilhar nesses momentos importantes. Foi assim na Copa do Brasil ano passado com a camisa do Flamengo, não vinha jogando, mas nas finais ele foi decisivo contra o Atlético. Então isso deixa o torcedor do Cruzeiro mais tranquilo. E um outro aspecto é que, mesmo o Caio Jorge vivendo uma grande fase, Matheus Pereira e outros jogadores, o Cruzeiro, ele não joga em função de um jogador especificamente. Ele não joga em função do Caio Jorge. O Cruzeiro tem um coletivo encaixado. É um time organizado que permite que as peças brilhem. Mas a ausência do Caio Jorge, ela não desmonta a estratégia do Cruzeiro, ela não desmonta o time do Cruzeiro. Então o Gabigol, entrando no lugar dele, muda a característica do jogador. O Gabigol hoje não tem a mesma arrancada do Caio Jorge e não faz também a pressão na saída do adversário com a mesma intensidade do Caio Jorge. Mas ganha nesse aspecto, né, de ser um jogador com mais experiência. Então,
mesmo sem o Caio Jorge, que é um desfalque de peso, o Cruzeiro continua sendo um time organizado e, para mim, favorito para esse confronto. Ô Alexandre Simões, qual é o tamanho do favoritismo do Cruzeiro mesmo diante dessas ausências? O placar é uma vantagem grande, né? É uma vantagem muito grande do Cruzeiro esse 2-0. O time do Cruzeiro encaixado como está, como é que você vê essa distância aí pro jogo de quinta-feira, Simões? Thiago, acho que quando começou a série, não tinha favoritismo. Embora o Cruzeiro já apresentasse um futebol melhor do que o do Atlético, mas eu vejo o Atlético, isso antes de a bola rolar na Arena MRV, com um time com jogadores mais decisivos. A partir de agora, sem dúvida nenhuma, que o favoritismo é do Cruzeiro. Né? Você começar um clássico vencendo por 2-0, na sua casa, com a sua torcida, embora, inclusive, isso não tenha sido decisivo nos últimos confrontos, tá, Thiago? Tem uma matéria no itatiaesport.com.br, o pessoal pode acompanhar lá, dos últimos 10 clássicos entre Cruzeiro e Atlético, o mandante só ganhou uma vez. Foi um 3-0 do Atlético na Arena MRV, logo no início da era Milito. O Cruzeiro não precisa ganhar o jogo, né? Não precisa, pode até perder. O Cruzeiro pode perder por um gol de diferença, que ainda assim ele será semifinalista. Eu acho que essa é a grande vantagem. E tem um outro ponto também, que é muito importante, Thiago. Qual é o ponto forte do Cruzeiro quando se trata do sistema ofensivo? Não é justamente a velocidade do time, a transição rápida, o contra-ataque? É impossível o Atlético tirar essa vantagem sem ir para cima do Cruzeiro. É muito difícil, né? Não é impossível, mas é difícil você entrar num jogo em que você precisa, no mínimo, fazer 2 gols de diferença sem dar espaço ao adversário. Então, ainda fica um jogo muito ao feitio do que o Cruzeiro quer. Mas, gente que conhece um pouquinho da história do Clássico sabe que já aconteceu tanta coisa nesses mais de 100 anos que está muito longe de estar decidido. Cruzeiro buscou o favoritismo para o lado dele, joga em casa, mas a gente cravar que está decidido, aí é muita coisa, porque eu já vi cada coisa acontecer nesse clássico aí que até Deus duvida, Thiago. Eu vou trazer o Wellington Campos com uma informação importante do Rio de Janeiro, porque tem jogador do Cruzeiro no banco dos réus, tem julgamento envolvendo uma peça importante do Cruzeiro. Que história é essa, Wellington? Boa tarde. Alô, Thiago. Alô, amigos da Itatiaia. E o Pleno do STJD programou para quinta-feira o julgamento do recurso do Cruzeiro para o meia Eduardo, que foi punido em primeira instância com 4 partidas em razão do lance que lesionou o Jamerson, lateral esquerdo do Vitória, no dia 12 de junho, pela 12ª rodada do Brasileirão. O Cruzeiro conseguiu um efeito suspensivo, ele vem sendo, então, beneficiado por esse remédio jurídico, mas agora vem o veredito final do Pleno na próxima quinta-feira. Julgamento pela manhã no STJD. Tá certo, Thiago? Obrigado, Wellington Campos. Ô Pansieri, Cruzeiro então de olho nesse julgamento do Eduardo, uma peça importantíssima pro Cruzeiro. Mas não é titular, mas é homem de confiança do técnico Leonardo Jardim. Ô Pansi, programação do Cruzeiro até a quinta-feira e o Fabrício Bruno vai chegar a tempo. Torcida do Cruzeiro quer saber, Fabrício Bruno chega pro jogo, ô Pansieri? Vamos tranquilizar o torcedor. Thiago, até essa questão do Eduardo foi pergunta recente do Rádio Esportes aqui. Ele é artilheiro do Cruzeiro na Copa do Brasil. O Eduardo, jogador que tem a confiança extrema do técnico Leonardo Jardim. Então vamos lá, pra gente passar a programação. O treino hoje finalizado, a turma tá almoçando na Toca da Raposa. Aí o time volta aos trabalhos amanhã à tarde. Hoje continua o trabalho para Caio Jorge, continua o trabalho para esses atletas que tiveram alguns problemas ali físicos, né? Então, essa turma continua os trabalhos. Mas o tempo todo, né? Tipo, o grupo todo, né? Amanhã à tarde todo mundo retorna para ficar à disposição do técnico Leonardo Jardim, e aí já concentrado, pensando no jogo, e aí filme, né? Vídeo, tudo aí que a gente sabe que faz parte dessa preparação da equipe. Agora, sobre o Fabrício Bruno, o avião, né, do Pedro Lourenço, do Pedrinho, vai buscar o jogador para ele chegar a tempo nesta quarta-feira de estar com o grupo, de fazer também a concentração com os atletas. Então o torcedor pode ficar despreocupado. Fabrício Bruno, que é chave importantíssima nessa equipe do Cruzeiro, vai sim atuar na quinta-feira contra o Atlético. Thiagão.